Eu adoro. Essa aqui é uma excelente surpresa. Eu estava sempre buscando uma casa que eu conseguisse materializar o que eu efetivamente penso a respeito de Windermere. E é isso que eu penso. E eu vou te explicar nesse vídeo o que eu penso. Nós, como corretores, temos que sempre respeitar o nosso colega de trabalho e os proprietários dos imóveis que nós visitamos e mostramos para você. E por que eu estou comentando isso? Porque você deve ter percebido que eu estou descalça, porque os proprietários pediram que a gente não ande de sapato de salto aqui e nem com sapato normal para não trazer sujeira para dentro. Então, ao invés de eu estar com umas meinhas próprias para isso, eu decidi fazer esse vídeo descalça, até para também materializar para você como é confortável esse tipo de piso. E por que dessa surpresa? Eu vi essa casa quando ela estava à venda há questão de 1 ano e meio atrás. Ela era completamente diferente. Era uma casa super bonita por fora, que me agrada muito, porque é uma casa bem de época, mas por dentro a personalidade dos proprietários era muito intensa. O que acontece? Essa família encontrou essa casa e resolveu repaginá-la, imprimir uma nova personalidade a ela, porém respeitando toda a parte externa. E isso que eu adoro. Por quê? Porque o Windermere é isso. Se você busca espaço, tranquilidade e a possibilidade de imprimir a sua personalidade, você está no lugar certo. E às vezes os meus clientes que estão na Europa, mesmo aqui nos Estados Unidos, em diferentes estados, têm essa dificuldade de entender o que é o DNA de Windermere. E esta casa é uma representação perfeita do que você pode encontrar ou até mesmo transformar, como é o caso aqui, entre o antigo e o novo. E agora o nosso tour é muito mais uma experiência para você tentar vivenciar comigo tudo isso que eu estou sentindo, tudo isso que eu estou vendo. Primeiro, muita claridade. Para todos os lados, em todas as paredes, nós temos janelas ou portas de vidro. Perfeito! Por quê? Porque eu tenho uma vista belíssima aqui no fundo de um lago. Ele é um lago que, a princípio, eu diria que ele é navegável, porque eu já vi um dock, mas eu não vejo nenhum barco por aqui, mas certamente pescar você pode. Na frente, o que eu tenho? Eu tenho um belo jardim, onde os filhos do proprietário usavam para praticar futebol. Então, eles são 2 jogadores de soccer e eles jogavam aqui na frente. Até a título de curiosidade, eles ganharam bolsas de estudos numa renomada escola aqui em Clermont para jogar bola e também estudar. Bom, o que é interessante? Você começa a ver que toda a casa foi pensada de uma forma mais contemporânea. Então nós temos o que eu digo e o que eu considero uma impressão mais arrojada. Eles usaram bastante o preto, né? Tanto aqui vocês vão ver que todos os banheiros são com preto, mas ficou super bonita. Eles conseguiram fazer essa harmonia entre o antigo e o moderno, tá? E o que é legal? Essa janela aqui é muito característica de uma determinada época. E eles mantiveram. Por quê? Porque é super agradável. Se você vir aqui, você está lavando louça, mas você pode ter os teus temperinhos de cozinha ali nos vasinhos, sabe? Então, a casa toda é com esses mimos, essas pequenas características que são de verdade. Quando eu estou nessa posição, então eu já tenho uma característica que eu adoro, que é a questão da pia para uma janela. Eu tenho os 2 fornos em torre, tá? Ele não é o forno de micro-ondas, esses 2 fornos são fornos elétricos.
Eles colocaram armários mais contemporâneos, usaram a bancada com o waterfall e tem uma característica aqui que eu adoro e que é algo que eu penso quando reformar a minha casa, como fazer. Você está vendo que o fogão está na ilha. Você está vendo que não tem nenhum exaustor que vai tirando tanto o vapor quanto o odor na hora que nós estamos cozinhando. O que acontece? Existe uma mágica aqui que eu adoro. Então vamos lá. Cadê? Não aconteceu a mágica, por quê? É um sistema super interessante que eu não conhecia, até eu visitar algumas casas mais antigas. Só que, por incrível que pareça, ele continua sendo usado, então ele certamente é funcional. O que acontece? O exaustor está nessa paredinha que sobe e desce, né? Nesse dispositivo que sobe e desce. Toda a parte da circulação do ar vem para baixo e ela é tirada pelo piso. Então tem uma tubulação que leva isso para fora. Tudo isso me leva a crer que na casa, antes da reforma, esse sistema já acontecia aqui e eles simplesmente utilizaram e renovaram, colocaram todos os appliances novos. Então todos esses equipamentos são novos. Eu tenho gás, todos os fornos, a geladeira, a máquina de lavar, a pia, tudo foi renovado. E agora, só para título de curiosidade, nós vamos no off, quem diz que eu enxergo, aí deu. Mas antes de eu mostrar a sala de jantar e a sala de estar, eu quero te chamar a atenção para essa área aqui que eu adoro. Eu adoro uma mesa redonda, pequena, para eu sentar e tomar o meu café. E nada melhor do que aquele ambiente olhando para esse gramado lindo. E o que é bacana? Essa casa é de 1989. Ela é 3 anos mais nova do que a minha casa e tem muitas características que eu vejo aqui que também tem na minha casa, que são janelas inteiras, que eu adoro, uma janela de corpo inteiro que traz muito mais a parte externa para dentro de casa, o que é uma delícia, tá? A gente tem as soleiras das janelas em granito, é bem da época, muito bacana. Bom, mas o que mais que eles fizeram? Então eles deixaram a sala de jantar nessa posição e agora aqui eu tenho uma sala de estar e televisão com lareira. Algumas características, eles pintaram as molduras dessa porta até para deixar ela um pouco mais contemporânea. Então quando eu olho daquela posição para cá, eu tenho esse frame, como se fosse efetivamente essa moldura contemporânea, tá? Ali do lado nós temos uma obra, uma nova casa está sendo construída e quando eu olho para cá, né, eu tenho a piscina, os nossos amigos pássaros estão lá e esse lago belíssimo. E aqui nessa posição nós temos o que a gente chama de skylight, que são as claraboias. E eu adoro isso nas casas antigas. Por quê? Porque a maioria dos telhados são meio desencontrados. Então é uma forma de eu trazer claridade para dentro de casa sem ter uma janela gigantesca e te traz uma sensação muito gostosa de aconchego. Quando nós saímos dessa posição super confortável, aconchegante, imersa para o lado de fora, porque agora nessa posição que eu estou, você vai ver que tem um tronco de árvore belíssimo, uma árvore bem antiga ali. Então tá tudo, a natureza toda tá perto da gente. O que são os pontos interessantes quando nós transformamos uma casa antiga numa casa contemporânea? Tem alguns detalhes. Então você percebe que no teto a gente tem vários pontos de iluminação, eles colocaram um rodapé bem mais alto, substituíram o piso e colocaram um piso laminado já com um conceito bem mais moderno. Eu tenho uma diferença de degrau nessa posição que eu chego numa sala que eu consideraria uma sala de entretenimento para visitas, tá? Por quê?
Porque lá virado para o lago tá tão mais intimista, o espaço é um pouco menor, aqui eu consigo fazer um ambiente para eu receber amigos, tá? Então eu tenho uma adega, eu tenho uma pia de apoio e aqui eu poderia criar de repente uma sala mais descontraída, porém para receber pessoas. Nós saímos daquela sala que eu consideraria como uma sala de receber, né, uma sala de visitas. Eu tenho na minha direita um lavabo, uma porta de correr, barulhinho. Aqui é a nossa lavanderia, perfeito. Por que é perfeito? Porque eu adoro isso daqui, ó. Eu não tenho uma janela, mas eu tenho uma porta. E essa porta me traz um monte de claridade aqui para dentro. E agora eu vou te mostrar a parte de cima dessa casa. Bom, primeiro que eles foram bem ousados, eles não colocaram nenhum guarda-corpo, sempre trazendo a modernidade para o estilo da casa, o estilo interno da casa. Eles colocaram esse lustre, que é bem bacana, e eu consigo controlar a temperatura da iluminação, tá? Então aqui ela tá mais amarelada, mas eu consigo deixá-la mais branca. Eles mantiveram a janela, que é bem da época também, parece uma escotilha do navio, e daí a gente chega no topo. O que acontece? Eu tenho 3 quartos aqui em cima e 2 banheiros completos. Então esse banheiro aqui vai servir os 2 quartos. Não preciso dizer para você que só da posição aonde eu estou você consegue perceber a luminosidade deles. Por quê? Porque as janelas são grandes e a minha distância entre as casas é maior ainda. Então eu não tenho nada interrompendo essa iluminação. Aqui é uma parte muito legal da casa. Por quê? Porque nós estamos no quarto do casal. Ela tem esse teto que a gente chama de cathedral ceiling, né? Que é bem o teto de casinha mesmo. E quando você está lá fora, você consegue perceber melhor o que é esse ângulo, porque lá de fora dá para ter essa sensação. Nessa posição, a gente tem uma varanda. Também, novamente, eles não colocaram guarda-corpo, então a gente nem vai lá por questões de segurança nesse momento. Aqui eu tenho uma lareira, que certamente funciona, porque ela está bem queimada ali. Adoro essas 3 janelas, porque eu posso ter uma sitting area aconchegante, com poltronas, dá para sentar aqui, dá para ler, dá para meditar, enfim. Dá para simplesmente pensar na vida, perfeito. Bom, o quarto já é muito bacana, nós estamos indo para o banheiro do casal, 2 cubas, enfim, eles foram aquilo que eu vou usar de novo a palavra, bem arrojados, porque eles usaram bastante o preto. E aqui é a parte interessante que eu queria te trazer, olha o tamanho desse closet. Você pode criar aqui um super walk-in closet, né? O que acontece? Numa situação como essa, deixa eu te mostrar, porque essa é uma casa antiga, então certamente aqui tinha ou uma parede, era um outro ambiente, por isso que a gente durante o vídeo vai ver que algumas mudanças de textura acontecem, tá? E lógico, quando eu for estabelecer o meu closet aqui, muitas dessas imperfeições irão desaparecer. E agora o lado de fora. Isso aqui realmente é o Indermir. Por quê? A Indermir antiga tem terrenos grandes. Esse terreno tem 1 acre, mais de 4.000 metros quadrados de área. Então, quando você chega aqui do lado de fora, além de você ter a posição da casa e mais todo esse jardim, você tem também a frente, né? Que é um jardim na frente da casa. Mas o que é gostoso? Eles mantiveram, na verdade,
a característica da piscina anterior, que parecia mais um oásis, então ela tem uma cascatinha, e eu tenho também um spa, que a gente chama, né, que é onde faz as borbulhinhas e aquece. Nós temos as palmeiras, que não poderiam deixar de existir aqui na Flórida. E você deve estar se perguntando, mas Patrícia, que barulho é esse, né? O que é esse toque, toque, toque? É o novo com o antigo. Uma casa nova está sendo construída aqui ao lado. Então você vai ter ainda esse ruído por algum tempo até que essa obra seja finalizada. Mas o que é o mais gostoso de tudo? Meus sobrinhos, se eles estiverem assistindo, o Arthur e a Liz, vão saber. Olha só, eles têm uma tirolesa aqui para as crianças brincarem. Então isso é gostoso, sabe? É você poder estar do lado de fora sendo criança, vivendo a natureza de uma maneira tranquila, né? Com bastante conforto. E a gente tem essa cerca que até inibe um pouco, né? Se algum jacaré, crocodilo quiser vir para cá, porque a gente sabe que eles pulam. Mas pelo menos eu tenho essa vista que aqui na Flórida Central é o nosso mar. Um lago tem um valor muito grande, porque a gente tem uma vista, a gente tem uma brisa. Se você estivesse aqui, você estaria sentindo, sempre da água vem algum tipo de brisa, que é uma delícia. E olha só, aqui nesse canto, eles limparam muito esse terreno. Eu lembro dessa casa antes dela ter sido vendida e reformada, então eles limparam muita vegetação, mas deixaram essa área de sossego. Por que área de sossego? Porque eu tenho uma sombra aqui, extremamente confortável. Vamos lembrar que a Flórida faz verão o ano inteiro, até no inverno faz verão, porque nós estamos no inverno. Mas eu tenho uma área de sombra super agradável para eu ficar nessa vista. E agora nós vamos para a garagem e também um apartamento ou um quarto que os proprietários fizeram em cima da garagem para visitas. Isso é muito legal. Eu adoro, porque você consegue receber super bem familiares, amigos, mas ao mesmo tempo a família continua no seu dia a dia com a sua privacidade, né? Porque quando a gente está aqui, a gente não está de férias. A gente mora aqui e a gente tem a nossa vida continua. Então, aqui todo mundo fica confortável, tanto a visita quanto a família. E agora nós estamos vindo para o quarto de hóspedes, ou um ambiente que você de repente até poderia usar, que também, além de você usar como uma área para visitas, no meu caso, seria meu escritório. Não existe lugar melhor, olha só. A vista, eu não preciso nem comentar de novo a respeito. Eu tenho uma sala, como se fosse uma sala. Por que é como se fosse uma sala? Porque aqui eu tenho uma pia de apoio, um frigobar e uma posição que de repente dá para até colocar. Hoje, né, com o advento da Air Fryer, aqui você consegue de repente até fazer alguma alimentação, alguma refeição separadamente. Quando a gente sai desse ambiente, eu tenho um quarto com banheiro, então eu tenho uma suíte aqui em cima. Isso que é bacana, porque é um quarto de um tamanho funcional, ele não é o maior quarto que existe, o suficiente para a sua visita estar acomodada, e eu tenho um banheiro completo ali. E agora as informações técnicas ao som dos pássaros. Eles agora resolveram fazer barulhinhos. Então vamos lá. Essa casa está listada por 1.899.000. Eu já comentei, ela foi construída em 1989. A área total de ar-condicionado são 3.083 pés, ou seja, 286 metros quadrados. Quando eles colocam essa área, eles estão considerando também esse quarto em cima da garagem, tá? Ela tem 4 quartos, considerando esse, 3 banheiros completos, com o que está em cima da garagem, e mais um lavabo. Eu comentei, enquanto nós estávamos caminhando pelo jardim, que ela tem 1 acre de terreno. Na verdade, ela tem mais, ela tem 1,6 acre. Ou seja, 6.462 metros quadrados de terreno. Isso não tem preço.
além da vista para o lago e alguns pontos interessantes. Quando nós falamos de Windermere antigo, Town of Windermere, onde é essa região onde nós estamos, a gente tem que pensar que a grande maioria das casas, inclusive a minha, tem fossa séptica. Então, nós não temos o esgoto conectado à rua, nós temos água que vem de poço artesiano e, nesse caso, como eles têm gás, eu tenho um tanque de gás propano ali fora, tá? Todos esses itens foram refeitos, substituídos, são todos novos quando foi feita toda essa remodelação. Outra coisa que eles fizeram, instalaram cercas novas e substituíram toda a parte de irrigação. E isso é bem interessante porque você consegue ver que a grama quase não tem nenhuma parte queimada. Por quê? Porque nós estamos no inverno e quase não chove. Então a irrigação, nesse momento, ela é super importante. Mais uma característica super bonitinha da casa é agora aqui, ó. Eu fico imaginando à noite, como tudo aqui é muito mais escuro, nós não temos iluminação natural, o efeito que todas essas luminárias fazem, porque elas estão em cada um dos postes externos, então deve ser uma graça. E lembrando que eles trouxeram uma modernidade até na cor da casa, ela é um cinza escuro com marrom. Então você tem como se fosse um farm super contemporâneo, ela tá uma graça. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever. E se você já me acompanha há algum tempo, eu te convido a continuar assistindo, porque nesta série sobre o Windermere eu vou cada vez mais tentar tangibilizar para você o que é morar aqui. Qual é essa sensação, o porquê as pessoas escolhem morar em Windermere. E também para você que às vezes tem receio de comprar uma casa de longe, eu estou aqui para fazer todo esse trabalho e te apresentar da melhor forma possível o imóvel que você está comprando. Falar comigo por e-mail, por telefone ou por WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo.